Hola chicos, ¿qué tal están? Deseo que estén todos muy bien. Sean bienvenidos a uma classe mais de língua espanhola. Hoje eu trouxe para vocês os pronombres interrogativos e também trouxe outros dois temas, que são os porquês e as diferenças de uso entre o adonde com acento sem acento e o donde com acento sem acento, certo? Então nós vamos ver hoje esses três temas, mas aqui brevemente nós vamos conseguir já compreender o uso de cada uma dessas palavras, ok? Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre as temáticas, é uma coisa importante. En la lengua española, los signos ortográficos de interrogación y exclamación se ponen al principio y al fin de las palabras, de las frases, perdão. Então, na língua espanhola, vocês já devem ter percebido, quando nós temos perguntas ou frases exclamativas, nós vamos ter aí os pontos de interrogação e de exclamação no começo e no final da frase, certo? Então, isso é característica da língua espanhola e a gente não pode esquecer desses sinais. Então, se nós temos uma frase interrogativa, nós vamos colocar no começo ponto de interrogação invertido e no final, do mesmo jeito que a gente coloca em português, e exclamação também da mesma forma. Ponto de exclamação invertido no começo da frase e no final da frase normal, do jeito que a gente coloca em português, certo? Por exemplo, que lindo dia. Então, nós temos aí, no começo e no final, o ponto de exclamação. E um outro exemplo, que dia foi? Então, temos aí os pontos de interrogação no começo e no final da frase, ok? Entonces, sobre los pronombres interrogativos. Hay preguntas que requieren más que una simple respuesta del tipo sí, no. Es decir, son más complejas, pues con estas preguntas el hablante quiere expresar duda o desconocimiento sobre alguna información. También se puede usar para confirmar una información o compartir um problema. Então, traduzindo, algumas perguntas que nós fazemos, elas não podem ter como simples resposta um sim ou não, certo? Então, elas são perguntas mais complexas. E por isso, a gente precisa usar algumas palavras, né? Alguns conectores que vão nos ajudar a obter mais informação sobre aquilo que se pergunta, tá? Então, um exemplo aqui que eu coloquei de frase, quantos anos tienes? Então, eu não posso responder essa pergunta com um simples sim, não, que não faz sentido. Aqui, essa pergunta exige mais informação. Então, quantos anos tienes? Eu tenho que dizer a minha idade. Então, por exemplo, tenho 27 anos, certo? Então, não dá para responder simplesmente com sim ou não. E também outra coisa importante é que alguns pronomes interrogativos, eles vão aparecer em frases em que nós não temos o ponto de interrogação, tá? Mas isso não é um erro. O que acontece? Ele não deixa de ser pronome interrogativo por não ter o ponto de interrogação, porque existe uma coisa chamada perguntas indiretas. Então, nesse segundo exemplo que eu coloquei aqui, nós vemos, Maria não sabe quem viene hoje. Então, Maria não sabe quem vem hoje. Então, quem é o pronome interrogativo, e ele ganhou esse acento aí porque ele não deixou de ser interrogativo, porque de fato Maria, que é o sujeito aí da frase, ela não sabe quem virá hoje. Então, por isso que essa frase continua sendo uma pergunta, só que de forma indireta. Os pronombres interrogativos são pronombres que permitem construir esses enunciados interrogativos. Estes são alguns desses pronombres. Então, aqui, a partir daqui, nós vamos conhecer alguns dos pronomes, certo? Que vão nos ajudar a construir esses enunciados mais complexos, que foi o que nós acabamos de discutir aqui. Então, primeiro, quanto, e também as suas variações, tá? Então, pode ser quanto, quantos, quanta, quantas, dependendo do gênero e do número da palavra que esse pronome acompanha. Então, por exemplo, quanto, se usam para perguntar sobre a quantidade ou preço. Então, eu vou utilizar esse pronome interrogativo para perguntar sobre quantidade ou preço. Então, exemplo, quantas naranjas queres? Então, quantas laranjas tu queres? Então, aqui eu usei o quantas,
porque eu quero saber a quantidade de laranjas, e nesse caso, quantas ele vem no feminino plural, porque naranjas também está no feminino plural. Então, ele concorda aí com a palavra naranjas, ok? Quien ou quienes. Quien, se for singular, quienes, se estiver no plural, a palavra que o pronome acompanhar. Se usa para hacer preguntas sobre personas. Exemplo, quem está acompanhando a classe? Então, quando eu quero fazer perguntas sobre pessoas, eu vou utilizar o quem. Aqui nesse exemplo, nós temos quem está acompanhando a aula. Então, por isso eu utilizei, como eu estou falando de pessoa, eu utilizei aqui o quem. Que se usa para perguntar algo sobre coisas concretas ou abstratas. Então, se eu for fazer uma pergunta sobre algo concreto ou algo abstrato, eu vou utilizar o que. Exemplo, que te passa? Que te passa em língua espanhola é para a gente perguntar como se fosse assim, perguntando em português, como você está, o que está acontecendo, certo? Então, como isso é algo assim, uma pergunta mais abstrata, que te passa? Por isso aqui eu vou utilizar o que. Quales, também vai ter variação, qual no singular e quales no plural. Pide uma seleção ou uma eleição de uma lista real ou imaginária. Então, neste caso, eu vou utilizar o qual quando eu quero destacar que há alternativas. Quando eu quero que a pessoa escolha uma alternativa, ou duas ou mais, enfim, dentro de uma seleção de coisas. Por exemplo, vamos imaginar aqui, todas as disciplinas que vocês têm na escola, tá? Então, eu pergunto assim, qual é a tua assinatura preferida? Ou quais assinaturas prefieres? Então, aqui eu perguntei quais disciplinas, assinaturas, para quem não sabe, é disciplina, certo? Matérias, pode ser também. Quais disciplinas ou matérias tu preferes? Então, você tem uma lista, uma listagem, né, de disciplinas na escola, e eu estou te perguntando qual é a tua preferida, tá? Então, o quales, dependendo do que ele vai acompanhar, ele vai ser usado nesse sentido. Como, esse é o próximo, indaga sobre a maneira ou el modo de alguma coisa. Como ele vai indagar sobre a maneira ou modo de algo, tá? Então, exemplo, como está tu madre? Como está sua mãe? Tua mãe, nesse caso. Então, como é, no caso, a forma, o modo, a maneira como ela está. Então, por essa situação, por esse motivo, eu utilizei aí o como. Quando se emplea quando se quer saber o momento em que ocorre algo. Então, quando é bem já sugestivo, né? O pronome em si. Eu vou utilizar o quando eu quero, quando eu quero saber o momento, o tempo em que ocorreu alguma coisa ou que ocorre alguma coisa. Exemplo, desde quando não vês a tua irmã? Então, como exemplo aqui eu tenho, desde quando não vês a tua irmã? Então, aqui eu utilizei o quando porque eu quero saber o momento, o tempo, certo? Em que esse fato acontece. Desde quando esse fato acontece. Donde se usa para indagar o local em que ocorre algo ou em que alguém está. O se emplea quando o verbo implica movimento para indicar destino. Este donde, nós vamos estudar um pouco mais à frente ainda nesse vídeo, certo? Mas aqui ele já traz duas possibilidades para nós. Ele pode ser usado para indagar o local em que ocorre algo, ou que alguém está, ou ele pode ser empregado como verbo de movimento, certo? Para indicar um destino. Então, exemplo, dois exemplos aí, um para cada situação. Onde está Betty? Então, onde está Betty, no sentido de em que lugar ela está. E onde vas tu agora? Então, no sentido de destino. Qual destino que essa pessoa vai seguir, certo? Qual o teu destino? Então, por isso eu coloquei aqui o donde. Então, gente, aquela parte ali dos pronomes interrogativos nós encerramos ali, certo? Vocês viram que é bem curtinho. E basicamente essas coisas a gente vai aprender a usar esses conectores, essas palavras, fazendo as atividades, certo?
Aí é que a gente vai conseguir aprender de fato. Agora a gente viu mais a teoria. Então, nós vamos para uma segunda parte, que é outro conteúdo que também está no livro de vocês. Ele veio um pouco meio separado, né, dessa primeira parte, mas eu coloquei aqui tudo junto, porque nós vamos ver alguns interrogativos também no meio desse grupo aqui que a gente vai conhecer agora. Então, nós temos aqui porquê, com acento separado, porquê separado, sem acento, porquê junto com acento, porquê junto sem acento. Então, los porquês. Nós temos 4 porquês em língua espanhola e há diferença de uso entre eles, tá? E, fora isso, além disso, nós vamos ver também o donde e o adonde, com acento e sem acento. Qual a diferença de uso entre esses 4 também, tá? Então, é bem simples, é mais questão de realmente de uso. Mas eu vou aqui apresentar para vocês e vocês vão treinar nas atividades, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o grupo dos porquês. O primeiro porquê que aparece aqui para a gente, porquê separado com la tilde. Esse acento nós chamamos em espanhol de tilde, certo? Então, es la unión entre la preposición por y el pronombre interrogativo que se deve usar unicamente para hacer perguntas directas ou indirectas. Então, nós temos aqui o porquê separado com acento, ele é a união da preposição por e do pronome interrogativo que, tá? Então, vejam aí que nós temos, então, um acento aí indicando o pronome interrogativo, ok? Ele deve ser usado unicamente para fazer perguntas diretas ou indiretas. Então, este primeiro porquê que nós estamos vendo, ele é usado unicamente para fazer perguntas diretas ou indiretas. Como eu expliquei para vocês lá no comecinho. As perguntas diretas nós vamos identificar rapidamente porque nós conseguimos observar o ponto de interrogação, tanto no começo como no fim da frase. As indiretas, elas não vão ter essa marcação do ponto de interrogação, mas nós vamos entender por que elas são indiretas, né? Porque elas continuam tendo ali uma dúvida no meio da frase, ainda que ela não seja marcada por ponto de interrogação. Então, primeiro exemplo aqui. ¿Por que temos que beber líquidos? Então, por que temos que beber líquidos? Então, aqui nós temos uma pergunta direta com o uso do porquê, né? Então, nessa situação, vou usar este porquê. E na pergunta indireta, um exemplo, não entendo por que temos que beber líquidos. Então, não entendo por que temos que beber líquidos. Então, nós temos aqui uma pergunta indireta, como eu já falei, ainda que não marcada por ponto de interrogação, mas nós vemos que ela é uma pergunta sim, porque ainda há uma dúvida. Tudo bem? A próxima, por que separado sem o acento? Puede ser la unión entre la preposición por y el pronombre relativo que no debe acentuarse. Entre estos dos elementos pueden ir los artículos el, la, los, las e lo. Traduzindo aqui para vocês. Esse porquê separado sem acento, ele pode ser a união entre a preposição por e o pronome relativo que. Nesse caso, ele não é acentuado, certo? Porque ele não é um pronome interrogativo, ele é um pronome relativo. Nessa situação, quando nós temos uma frase com esse porquê, nós podemos ver que esses elementos podem, esses dois elementos, eles podem ter incluídos entre eles os artigos definidos, el, la, los, las, ou o artigo neutro lo. Vamos ver aqui um exemplo. Este es el motivo por que desistiu del negócio. Este é o motivo por que desistiu do negócio. Então, vejam aí que eu tenho a possibilidade de colocar entre esse porquê o el, o artigo determinado el. Este é o motivo por el que desistiu del negócio. Então, vejo aí que tem essa possibilidade de eu incluir esse elemento e mesmo assim não se perde o sentido. Então, nessa situação, eu continuo sim utilizando o porquê separado sem o acento, tá? Quando ele é uma preposição junto com o relativo que. Porque junto com acento. É substantivo, por lo que tiene singular e plural. Se assemelha a motivo, razão. Então,
este porquê, o terceiro porquê, ele é um substantivo e por isso ele tem singular e plural. Uma situação, um teste para se fazer, para saber se nós devemos usar o porquê junto com o acento, é trocar esse porquê por motivo ou razão. Se continuar com sentido, a frase continuar com sentido, então o porquê que deve ser usado é esse terceiro que a gente está estudando agora. Então, exemplos. El porqué de su decisión todavía no está claro. Siempre tratan los temas superficialmente sin pensar en los porquês. Então, na primeira situação, na primeira frase, eu tenho porquê de sua decisão ainda não está claro. Se eu troco o porquê por motivo, por exemplo, vocês percebem que não tem troca de sentido. El motivo de sua decisão todavía não está claro. Como não perdeu o sentido, então é esse o porquê que eu devo usar, tá correto? E na segunda frase, nós temos aí o porquê no singular. Porque justamente aí, nesse caso, ele é um substantivo. Então, por isso que ele pode ter singular. Então, sempre tratam os temas superficialmente sem pensar em los porquês. Sempre tratam os temas superficialmente sem pensar nos porquês. Se eu quiser trocar por motivo, nos motivos. Por razão, nas razões. Então, não vai perder o sentido, dá certo? Então, é esse porquê que nós devemos usar. Quarto e último porquê. Porquê junto sem acento. Se utiliza para explicar a causa de uma ideia principal. Esse daqui é o bem mais simples, né? Ele é o porquê que vai explicar a causa de alguma coisa. Ele vai dar a resposta de uma pergunta. Então, exemplo, nós temos aqui a pergunta, por que temos que beber líquidos? E aí vocês têm um porquê separado com acento, porque é esse o porquê, tantos porquês que eu falei agora, é esse o porquê que vai fazer perguntas, certo? Então, quando eu vou responder, eu vou usar esse último porquê, junto sem acento, porque são fundamentais para a vida. Então, aqui nós acabamos a parte dos porquês. Lembre-se que vocês podem consultar os slides depois, certo? Na nota de aula. E eu acredito que vocês não estejam com o livro, mas não tem problema. Tudo que está no livro está aqui bem explicadinho, do mesmo jeito, tá? Agora a gente vai passar para o donde, e com acento sem acento, e o adonde com acento sem acento. Esse aqui é bem simples, tá? Primeiro, nós vamos já ver dois aqui. A diferença do donde com e sem acento. Ele significa em que lugar. Va com tilde em frases exortativas, em perguntas diretas e indiretas. Então, aqui, esse donde, ele significa em que lugar, certo? Se a gente consegue substituir o donde por em que lugar, então está correto, é o donde mesmo. Agora, quando ele está numa pergunta direta ou indireta, ou em uma frase exclamativa, eu tenho que colocar aí um acento, certo? La tilde. Então, alguns exemplos aqui. Essa es la calle donde nasci. Então, aqui não é nenhuma pergunta, não é nenhuma exclamativa, por isso eu coloco donde sem acento. Então, essa é a rua em que nasci, tá? Donde vas así? Donde vas así? É uma exclamativa. Se é uma exclamativa, eu coloco o ponto de interrogação não, o acento, certo? Perdão. A outra pergunta, a outra frase é uma pergunta, ¿dónde es la fiesta? Então, eu tenho aí uma pergunta, coloco o donde com o acento. Então, é o mesmo que dizer em que lugar es la fiesta? E a última frase, Isabel não sabe onde está seu irmão. Então, eu tenho aí uma frase, uma pergunta indireta, né? Como eu expliquei para vocês. Mesmo que não tenha aí marcação de frase, de ponto de interrogação, eu sei que ela é uma interrogativa indireta, porque aí eu tenho uma dúvida. Então, Isabel não sabe onde, em que lugar está seu irmão. E a última palavra, o último grupinho aqui para a gente ver é o adonde, com acento e sem acento. Esse adonde, ele vai significar el lugar al que se va, certo? Ou seja, o lugar ao qual se vai. Então, aqui ele vai indicar movimento. Al igual que donde, também va com tilde em frases exortativas e em perguntas diretas e indiretas. Exemplos. Então, nesse caso aqui, do mesmo modo que o donde, quando eu estiver uma frase interrogativa ou exclamativa, eu vou colocar um acento no adonde.
Então, exemplos. El lugar a donde vamos es muy bonito. Então, o lugar onde vamos é muito bonito. Aqui eu não coloco o acento porque eu não tenho nenhuma pergunta, nenhuma exclamativa. Segunda frase, a donde vas com tantas coisas? Aí eu tenho uma exclamativa, por isso eu acentuo a donde. Pergunta, a donde vas a ir em vacaciones? Então eu tenho aqui um adonde com acento porque eu tenho uma pergunta direta. E nós sabemos aonde vão nossos amigos. Aqui eu tenho uma pergunta indireta, por isso eu coloco aí também um acento no adonde. Então, gente, esses foram os interrogativos, os conectores que nós estudamos hoje. É bom que vocês façam as atividades, porque fazendo as atividades é que vocês vão ver se de fato compreenderam o conteúdo ou não. Caso não tenham compreendido alguma coisa, entre em contato comigo, certo? Para que eu possa tirar as dúvidas de vocês. E é isso, pessoal. Então, hasta la próxima clase. Besos e adiós.